Então, aqui no estúdio, a gente aproveita, né, esse momento para falar sobre a Páscoa, claro, sem exageros, porque, de fato, você viu, a gente tem o chocolate, que é o carro-chefe, tem os pratos do almoço de Páscoa, que a gente adora, e geralmente sempre tem alguém que já faz uma sobremesa, porque o ovo não é só a sobremesa, né? Ele entra ali também como um complemento de todo esse dia. Então a nossa convidada de hoje vai dar muitas dicas pra gente, a nutricionista Sheila Vieira. Sheila, boa tarde, viu? Boa tarde, Bem-vinda. muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar com vocês aqui, Águida. Que ótimo! Vamos lá, vamos colocar numa lista entre chocolate, aí tem as comilanças, né? Tem o bacalhau, tem o peixe, tem as bebidas, os doces que sempre uma tia gosta de fazer, a avó também faz aquele pudim maravilhoso. E aí, o que é mais calórico? Quando a gente está falando de ovo de Páscoa, então a gente tem o chocolate, a gente tem açúcar e a gente tem um pouquinho de gordura, certo? Mas o chocolate tem um benefício em relação aos doces tradicionais, como o pudim, porque ele tem antioxidantes. Então, assim, em termos de caloria, às vezes pode ser que seja parecido, mas um tem mais benefícios nutricionais do que o outro. Ah, então, entre uma escolha e outra, é melhor escolher o chocolate, então? Com certeza. O ovo de Páscoa. Sim. Aí, já fica uma primeira dica para você que a Sheila está dando aqui. Agora, tem muita gente que é persistente e não vai sair da dieta, né? Ou tem gente que gosta de ser regrado, faz academia e tudo, né, gente? Então, entre a escolha na hora de cozinhar para os produtos diet, light, ou de repente reduzir de fato o açúcar, o que compensa mais, o que é mais saudável, Sheila? Quando a gente fala de restrição alimentar, então tem pessoas que, por exemplo, elas têm intolerância à lactose. Logo, elas podem ir atrás de um chocolate sem lactose. Que já existe, Que né? já existe. Hoje em dia, opção. muito. Hoje em dia a gente tem opção para todos os gostos, né? Então, quando a gente fala de um produto sem glúten, a gente também tem um ovo de Páscoa sem glúten. A gente também tem um ovo de Páscoa zero açúcar, que pode ser para quem está fazendo uma dieta com restrição calórica, que aí ele vai ser mais reduzido em calorias, e ele também pode ser para pessoas com diabetes, que às vezes não podem consumir um ovo com açúcar de fato, e aí consomem esse ovo de Páscoa diet. Agora, isso vale também, é válido para outros produtos que a gente vê ali na prateleira do supermercado e no açaí tem. Diet light. Ah, tá. O light tem redução em gordura. O diet é sem açúcar. Então, o light, ele muito provavelmente até vai ser um pouquinho mais, menos gorduroso, com menos calorias do que o diet. O diet, ele vai ser só reduzido em açúcar, mas pode ser que a caloria dele seja alta. Então, ele é específico para quem tem restrição ao açúcar, diabéticos, por exemplo. Ah, legal. Olha, se você quiser participar com a gente, deixar aí a sua opinião, como que vai ser o seu almoço de Páscoa, o que não pode faltar na sua mesa? É o ovo de chocolate? Ou você gosta de um peixe, um bacalhau? Conta pra gente, é só colocar também a hashtag falando nisso. Tem um par de convites que a gente sorteia aqui, que é um presente para você curtir o final de semana, né? Aproveitar o feriado também e pegar um cineminha com seu amor, com alguém que você ama. Tá bom? Agora, Sheila, vamos voltar a falar aqui sobre a questão principalmente, né, de quem tá de dieta, não quer exagerar também, pular a refeição para poder aproveitar ao máximo a comilança da Páscoa. Vale ou é ruim também? Eu acredito que não seja a melhor opção, Águida. Então, eu acho que você pode tomar o seu café da manhã tranquilamente, comer normal. E se você exagerar um pouquinho na Páscoa, porque nesses eventos festivos acaba acontecendo, né? Não se culpe por conta disso. Amanhã você volta para a sua dieta normal e volta ao seu estado de alimentação comum, né? Então, às vezes, você não precisa simplesmente deixar de comer num café da manhã ou na janta do dia anterior para poder comer um pouquinho aquele doce que a avó faz, aquele doce que a tia faz, entendeu? Não precisa fazer restrição calórica por conta da ceia da Páscoa, né? Não precisa. Melhor, então, manter a rotina. Exato. Do que fazer isso e depois, como diz, né?
chutar o pau da barraca Exato, e comer tudo. exato. Não faz sentido você não se alimentar, não ingerir nutrientes, porque quando a gente toma um café da manhã, é tanto nutriente bom e você não vai comer. Ah, verdade, entendeu? Né? Um mamãozinho, uma frutinha, né, gente? Exato, é fibra, são vitaminas, minerais que a gente precisa todos os dias. Então não faz sentido você deixar de comer para abusar depois. Então melhor fazer o quê? Não abuse tanto e coma de uma forma equilibrada no almoço, por exemplo, né? Tá ótimo. Olha, gente, no próximo bloco, então, a Sheila volta para dar dicas sobre ovos de Páscoa. Qual será que é o mais saudável, né? O que tem aí de bom para a gente comer sem culpa? Lucas Sanseverino também vai voltar direto do Açaí Colinas, dando dicas, inclusive, de preços e promoções que a gente vai mostrar exclusivamente aqui no Falando Nisso, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Pode deixar a sua opinião. E aí, o que não pode faltar na sua Páscoa? Hashtag Falando Nisso e você concorre a um par de convites para o cinema. A gente volta já já. Antes da gente voltar para esse bate-papo, então, agora falando sobre o chocolate, a gente te lembra da enquete, tá bom? Você pode participar com a gente pelo WhatsApp 99716 7989. A pergunta da enquete é a seguinte: você já comprou o seu ovo de Páscoa? A gente pode dar uma olhada já nesse resultado parcial e você pode continuar participando com a gente. Hashtag sim, hashtag não. Como que ficou, gente? Já dá pra gente ter uma ideia? Ah lá, ó, a maioria. Que bom, sabe por quê? No Açaí Colinas tem preços incríveis e, inclusive, a gente viu uma dica bem legal do Lucas, ovo vegano, né? Ovo sem lactose, enfim, sem açúcar, para quem quer manter a dieta ou para quem também não pode ficar, né, ingerindo a lactose. Então, aqui com a gente está a nutricionista Sheila Vieira. Vamos falar então um pouquinho sobre o chocolate, Sheila? Vamos sim. É verdade que quanto mais amargo, quanto mais cacau, vocês já viram, né? Ali na embalagem, 70% cacau, 80% cacau. Então, quanto mais tiver, é mais saudável? Exatamente, Águida. Quanto mais cacau o chocolate tem, mais antioxidantes ele vai ter, mais compostos flavonoicos ele vai ter, que são benéficos para a saúde a longo prazo, que evitam diversos tipos de doença a longo prazo. Então, o chocolate ele pode ser um aliado da sua saúde se você consumir esses com mais quantidade de cacau. E aí, quais os benefícios que o cacau tem para a nossa saúde, você disse? Então, ele tem um benefício fisiológico, que é esse de antioxidante, que previne doenças, e ele também tem um ponto positivo no nosso humor. Não é à toa que todo mundo come um chocolatinho e fica feliz depois. Olha! Ele tem um componente chamado triptofano, e o triptofano, ele é precursor da serotonina, que é o hormônio que dá a sensação de prazer, de bem-estar. Então, não é à toa que todo mundo come um chocolatinho e fica feliz. Olha só, principalmente a mulherada, né? Quando tá Exato. de TPM, assim, Exato. chega no momento do ciclo, a mulherada sabe. Parece que o corpo da gente pede um açúcar, pede uma barrinha que seja, né? Um pedacinho de chocolate. Agora você falou sobre esses benefícios relacionados à questão também da felicidade. Isso pode estar ligado, tem gente que é chocolatra, que tem assim uma compulsão por chocolate. Sim. Não consegue, todo dia come alguma coisa, às vezes mais de uma vez por dia. Você é assim? Quer deixar aí o seu comentário? Pode deixar também, tá? Com a hashtag Falando Nisso, para você concorrer a um par de convites do cinema em São José dos Campos, que é o Cinemark, que a gente vai sortear no último bloco. Combinado? Voltando aqui. O que acontece que as pessoas são chocolatras? Existe alguma dependência por causa disso que você falou? Muito provavelmente, às vezes esse hormônio serotonina na pessoa está baixo. Então, se ele tiver com uma serotonina baixa, o chocolate, sem ela saber, traz essa questão de felicidade para ela. Nossa. Tem alguns alimentos que contêm triptofano, o chocolate é um deles. Mas, como ele é consumido na maior parte das vezes quando a pessoa está um pouquinho triste, ele leva essa serotonina, aumenta a serotonina da pessoa e deixa essa sensação de prazer e bem-estar. Nossa, e como saber se a pessoa já está realmente
dependente do chocolate. Porque aí tem que se fazer algo a mais. Não dá para ficar comendo chocolate compulsivamente, né, gente? Não faz nem bem comer demais, né? Não dá para comer todo dia também chocolate, né? A gente mescla, um dia coloca um docinho mais natural, tipo a bananinha de paraibuna. Ah, sim. Sabe? Sem açúcar que tem, é uma delícia. Então é uma opção que a gente pode colocar também, né? Mas a pessoa que consome chocolate todos os dias tem que tomar cuidado, inclusive às vezes pode passar até num psicólogo para ver se tem alguma questão emocional que está afetando o dia a dia dela e aí ela só encontra prazer, a serotonina alta, no chocolate. Agora, só para a gente encerrar, resumidamente, com as crianças, o chocolate, qual que é o ideal para a gente ter uma condição saudável, não deixá-las elétricas, né? Porque a gente sabe que fica elétrica por causa do chocolate. Come chocolate, parece que ligou na tomada. É isso mesmo. Não só você, Águida, mas minhas amigas que os filhos consomem muito, elas também falam, nossa, não posso dar muito açúcar para minha filha, para o meu filho, senão ele fica muito, assim, excitado mesmo, né? Isso. Por quê? Porque tem uma quantidade de açúcar muito alta. Então, se a gente pegar os 70%, ou 75%, 80% cacau, ele tem menos açúcar. Consequentemente, é melhor para a criança não ficar tão agitada assim. Olha, daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre os benefícios do chocolate. A gente vai falar também sobre o peixe, sobre bacalhau, que é algo que muita gente gosta de consumir nessa Páscoa, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente volta, inclusive, trazendo os assuntos, mais assuntos aqui ligados à Páscoa. A gente volta já já. Vamos, então, aproveitar, antes de voltar ao nosso bate-papo com a Sheila Vieira, ela é nutricionista. Vamos dar uma olhadinha na enquete, em como tá essa enquete. E aí, já comprou o seu ovo de Páscoa? Hashtag sim ou não? A maioria ainda não, 70%. Tem ovos variados lá no Açaí Colinas com um preço muito bom, viu? Vale a pena passar lá. Até domingo são os preços que o Lucas está falando. Então, dá tempo ainda de você fazer suas compras para essa Páscoa. Bacalhau, Sheila, quais são os nutrientes do bacalhau? O bacalhau, assim como a maioria dos peixes, eles têm uma proteína de alto valor biológico, que é uma proteína que constrói músculo no nosso corpo. Então, é um nutriente maravilhoso, a proteína, certo? Só que ele também tem óleos essenciais maravilhosos, como, por exemplo, o ômega 3. Olha, é diferente da carne vermelha? É diferente, bastante, A carne vermelha não tem ômega 3? Não tem. Só os peixes têm essa característica com o ômega 3. E que é o quê? É um óleo essencial anti-inflamatório para o nosso corpo. Olha que bom. Então, faz bem para a nossa saúde, para a parte cardiovascular. Então, são gorduras boas que a gente deve consumir na nossa dieta, né? E além disso, tem vitaminas do complexo B, que são excelentes para dar energia pra gente, vitalidade. Olha que bom. Agora, numa dieta interessante, né? Assim, equilibrada, qual seria o ideal para se colocar o peixe na nossa dieta? Seria diminuir mais o consumo, por exemplo, do frango, da carne vermelha e colocar mais o peixe? De quantas vezes na semana seria o ideal? Se a gente pudesse consumir pelo menos 2 vezes na semana o peixe, já seria uma quantidade muito legal. Aí a gente consegue diminuir um pouquinho a carne vermelha, que é uma carne mais difícil de digestão. O peixe, o frango, eles são carnes brancas, então é mais fácil de digerir, né? Então, tem o pós-prandial, depois que a gente almoça, depois que a gente come. Quando a gente come carnes mais levinhas, você tem uma digestão mais fácil e você não fica tão cansadinho com aquela leseira depois do almoço, sabe? É verdade. Agora, nem todo mundo, né, vai conseguir consumir o peixe 2 vezes na semana. A gente sabe também, o açaí, lógico, tem as promoções, mas peixes mais em conta. Por exemplo, a sardinha, tá valendo? Tá super valendo, Agnes. Se você conseguir comer a sardinha, ela já tem uma quantidade de ômega 3 muito boa. Ah, que legal. Então, mesmo ela sendo enlatada? Mesmo ela sendo enlatada. Dá pra comer, porque tem o óleo, né, gente? Aquele óleo que ela a gente tira, descarta ou não descarta? Pode cozinhar com aquilo? Hoje a gente tem 2 opções. A gente tem a latinha, a sardinha enlatada no óleo e na água. Tem razão. Então, eu, por exemplo, consumo sardinha, tá? Às vezes eu faço pastinhas com sardinha para tipo colocar patê. patezinho de sardinha. Gente,
Eu faço em casa para mim, para o meu marido, a gente consome num pãozinho, numa torradinha e é uma maneira fácil e mais em conta da gente colocar ômega 3, por exemplo, na nossa alimentação. Mas aí deixa melhor consumir a que tem água? Isso, porque o óleo às vezes é uma caloria desnecessária. Então, quando tem a opção em atum em água, ele é mais benéfico, vamos dizer assim. Olha, agradeço a participação, tem várias pessoas já mandando depoimentos, fazendo perguntas. Vamos começar a ler algumas? Gustavo Bolsolani, nosso produtor, com sua voz. Vamos lá, Gustavo. Quem mandou pra gente agora foi a Nanda, né? Para a primeira participação da Nanda, de São José dos Campos. Aqui nossa família se reúne na casa dos meus pais, com bacalhoada e, claro, com aquele ovo de travessa que é tradição da família. Dieta na casa da mãe não rola. Ela até dá risada ali, mandou hashtag falando nisso. Adoro acompanhar vocês. Inclusive ela está participando do nosso sorteio, tá bom? Só colocar como a Nanda fez, hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente já faz o sorteio, né, Gustavo? A Tuane participando. Na minha Páscoa não pode faltar amor ao próximo, prezar pela fraternidade e, acima de tudo, lembrar da ressurreição de Cristo, que deu sua vida por nós. Que bacana, esse lado a gente precisa realmente lembrar, né? Próxima participação, Gustavo? Do Renato Júnior, mandou hashtag não, então não comprou ainda seu ovo de Páscoa. Estou esperando o preço abaixar. E aí deixa a perguntinha dele. Qual seria o ovo de Páscoa menos calórico? O de chocolate branco ou o de chocolate normal, marrom? Vamos lá então, Sheila, respondendo a pergunta do Renato. Renato, então é assim, se você consumir o marrom, muitas vezes ele tem uma quantidade calórica menor do que o branco, porque o branco, ele na verdade não tem cacau, ele só tem a manteiga do cacau, que é mais gordurosa, entendeu? Então, se for para escolher, até em termos nutricionais, o chocolate marrom, ele tem muito mais antioxidante. O branco não tem, porque é só da manteiga do cacau. Olha só, então fica a dica para você, Renato. Vai no nutricionista que com certeza vai ser mais saudável para você. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre a questão dos pratos, né? Peixe ou bacalhau. Qual seria uma opção saudável? Porque quem faz o bacalhau, tem lá o azeite, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas tem a batata, que é tradicional. Tem gente que gosta de colocar pimentão quando é peixe. O que é legal colocar para ficar um prato bonito e saudável? Eu gosto muito dos pimentões coloridos, que dá uma vista bonita para o prato, né? E eles, ali no azeite, eles ficam com um gostinho muito bom, junto com o bacalhau. Dá para colocar as batatas, né? Pode ser a batata comum, não precisa necessariamente ser a batata doce, pode ser qualquer batata e, lógico, sim, não pode faltar a azeitona. Verdade. Que fica muito bonito e também gostoso, né? Para comer a combinação completa. Agora, só a questão do pimentão, que a gente estava comentando antes de entrar aqui ao vivo. Gente, o pimentão é aquela coisa que você come e depois fica lembrando, né? É verdade. Aí a Sheila estava dizendo que tem um pimentão que é o nosso amiguinho aqui, que não vai te dar aquela indisposição, né? Qual que é? É o amarelo, Águida. O amarelo, ele é mais fácil de ser digerido e às vezes a gente não fica lembrando, que nem o verde, por exemplo, que a gente come e fica lembrando o dia inteiro. Não dá, né, gente? Melhor não colocar. Exato, então põe o vermelho e o amarelo. Legal. Vamos para o próximo bloco. Daqui a pouquinho, na volta, a gente continua lendo os comentários, a sua participação aqui e mais direto do Açaí Colinas, Lucas Sanseverino dando outras dicas para sua Páscoa. Até já já. Vamos lá, então, mostrar um pouquinho a nossa enquete? Como será que ficou, gente? Hashtag sim ou hashtag não? Você já comprou o seu ovo de Páscoa? Vamos ver se aumentou ou não. Lá, aumentou um pouquinho mais. Aproveite, gente. Açaí Colinas tem preços incríveis até domingo para você, tá bom? Inclusive de ovos de Páscoa, dos peixes e também o bacalhau que nós mostramos aqui. Tudo muito fresquinho, gostoso e com preço justo para você, tá bom? Volto com o Lucas Sanseverino ao vivo ou nós batemos um papo aqui com a Sheila? Então, Sheila Oliveira está ao vivo aqui com a gente, ela é nutricionista e agora a gente vai falar sobre o consumo do azeite. Fala-se que o azeite está entre as opções mais saudáveis para a gente cozinhar. É a mais saudável ou é bom também fazer as substituições, Sheila?
Assim, a gente tem vários tipos de óleo, né? Para consumir, para refogar os alimentos. O azeite, ele tem mais gorduras insaturadas, diferente dos azeites, óleos comuns, que tem gordura saturada na maior parte. Então, consumir o azeite é melhor, porque as gorduras insaturadas, elas são mais antioxidantes para o nosso corpo. Ótimo. Basicamente isso. Agora, eu sei que tem um azeite específico que sempre está escrito assim, olha, azeite para cozinhar. Aquele pode fritar, pode colocar no arroz, no feijão, em tudo, né? Pode, só que de qualquer maneira, quando o azeite é aquecido, você perde a característica boa dele. Então, é mais fácil você consumir o azeite de forma cru, na salada, nos legumes, a temperatura ambiente. Olha, então, para a gente aproveitar o máximo dele é dessa forma, é não aquecê-lo. Perfeito. Olha, é isso gente, mesmo, Agnes. É porque eu já estava cozinhando também. Estava escrito azeite para cozinhar, você vai lá e cozinha com azeite. O que é legal, então, substituir na hora de cozinhar, de aquecer? Às vezes você pode colocar um óleo de girassol, por exemplo. É mesmo? Sim, que tem, por exemplo, vitamina E bastante. Então, que é um antioxidante também. A vitamina E, ela é um antioxidante para o nosso corpo. Então, se você não consegue cozinhar com azeite, até porque ele está um pouquinho mais caro, então você pode substituir colocando óleo de girassol. Ótimo. Entendeu? E a gente volta aqui mostrando também as participações de você, né? Que está mandando mensagens e deixando perguntas. A próxima... Agora a gente vai com o Gustavo Bolsolani, a nossa voz muito sedutora aqui no Falando Nisso. E aí, Gu? Isso, Claudeci Bevilacqua, de São José dos Campos, Águeda. Ele falou o seguinte: nessa Páscoa não pode faltar o amor de Jesus na minha família e entre os irmãos. E não pode faltar a ajuda aos próximos, de preferência comprando ovos de Páscoa nas Saicolinas, hein? Ótimo feriado a todos do time Band. Não deixa de ser um presentinho, né? Dar um ovinho de Páscoa para os nossos amigos e também para a família. Próximo comentário. Alia, boa tarde. O que não pode faltar na Páscoa são comidas típicas e a bacalhoada. É uma delícia quando aquela bacalhoada tá ali no forno, vai vindo um cheirinho tão gostoso, perfuma a casa inteira, né, Lia? Próxima participação. Da Helena Santos, ela deixou a perguntinha dela. Faz mal comer chocolate todos os dias? Pergunta para nossa convidada de hoje, que é a Sheila. Sheila é nutricionista. Olha, todos os dias não seria interessante. A gente pode fazer dia sim, dia não, colocar uma frutinha de sobremesa, às vezes, do chocolate, né? E sempre preferir os chocolates mais com cacau possível, né? Então, 70%, 80%. Ótimo. Vamos à última participação? Dá tempo da gente mostrar? Dá tempo sim, Águida. O Márcio Medeiros mandou o comentário dele. Ó. Olá, não sou chocolatra, prefiro meio amargo, 70%. E só um pedacinho de 15 gramas. Olha, o jeito que ele tá fazendo tá certinho, Sheila? Super certinho, parabéns. Que bom. Mais participações? Vocês vão me falando aí, tá, pessoal? Participação da Solange, mandou hashtag falando nisso. Daqui a pouco concorre ao nosso sorteio. Já comprei os meus, não uso óleo, só azeite. Mantenho a alimentação saudável e o meu colesterol estava alto. Olha, outra dica que a Sheila deu aqui é substituir também para cozinhar, em vez do azeite, o óleo de girassol. De girassol, gente. É isso Mas mesmo. em conta também, e ela falou que faz bem. Faz, tem vitamina E. Ótimo. Último comentário de hoje, gente. Quem mandou pra gente, Gu? Foi a Rose Camargo. Boa tarde. Almoço de Páscoa vai ser na minha chácara em Cunha, com minha família que eu amo. Ai, que legal, né? Páscoa tem tudo a ver com família também. Olha, Sheila, eu quero agradecê-la pela participação e pela vinda aqui, tá Obrigada bom? a vocês pela oportunidade, Agna. Muito obrigada mesmo, adorei. Ótimo. Não esquecemos, tem o nosso sorteio para quem colocou hashtag falando nisso. Você que vai concorrer nesse momento, ao vivo a gente faz o sorteio, um par de convites para o cinema, o Cinemark. Adson, parabéns, viu, querido? Daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com você assim que terminar o Falando Nisso. Olha, quero agradecer demais a sua participação, a sua audiência aqui. Muito obrigada. Amanhã a gente volta com um novo assunto aqui no programa, tá bom? Crianças também podem ter doenças renais? Crianças fazem hemodiálise? Eu sou a doutora Giovânia, nefrologista pediátrica, e amanhã estarei no Falando Nisso para conversarmos sobre como os rins das crianças podem ser afetados e o que podemos fazer para preservá-los. Te espero amanhã ao vivo. A gente se vê então pontualmente à 13h, tá?
Um beijo no coração. Tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local.